começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Tudo bem. Como é que eu pronuncio o teu sobrenome, Ângela? Kohlberg. Kohlberg. Todo mundo erra? Os alunos de São Paulo manchiam muito com a gente. É? Que sobrenome é esse, professora? Eu digo, pois é, eu sou paulista, que coisa. Sabe que eu ia te perguntar isso, né? Porque eu falei, de onde que você é? Porque não tem um sotaque arrastadão lá do sul, nem nada. Tenho sim, mas eu peguei muita coisa quando eu estive em São Paulo dando aula. O então me acompanha desde São Paulo, desde 2001. É pra você lembrar da gente um pouquinho. Nossa, meus alunos queridos, eu nunca esqueci, de jeito nenhum. Todos eles, independente de gostarem ou não gostarem da gente, né? Porque Vai guarda, né? A professora que tem gostado do aluno. Exatamente. Então vamos lá. Ângela Kohlberg, certo? Isso. Acertei? Acertou. Então tô bem. Eu vou tentar praticar ao longo da entrevista também. Pode chamar só Ângela, fica mais fácil. pode ser também? Então tá bom. Muito obrigado aí por aceitar estar conversando com a gente um pouquinho. A gente estava conversando um pouquinho em off, né? Antes da gente iniciar a gravação. Teu nome surgiu diversas vezes, né? Em diversas entrevistas. Mas ao longo de todo esse um ano inteiro que eu estou entrevistando pessoas da história da quiropraxia, apareceu Ângela daqui, Ângela de lá. Eu falava, pelo que eu estou entendendo, essa mulher é muito importante. Quem é ela? Porque eu só estou aqui por conta dela, acho. Se eu estou ligando os pontos certos, né? Eu só estou aqui trabalhando e fazendo todo esse trabalho por conta dela. Então eu preciso ir atrás para poder saber um pouquinho disso. Então, primeiro, obrigado por disponibilizar aí um tempinho para conversar com a gente, viu? Eu é que agradeço o convite. O nome da gente aparece porque sempre foram muitas pessoas envolvidas nesse processo da quiropraxia. São muitas pessoas e todas elas muito importantes. Algumas são pessoas chaves, eu diria, mas todos são importantes num processo como este. E aí, vamos lá. Quero entender primeiro da tua história. A quiropraxia não foi a sua primeira formação, né? Tô certo? Não. Sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta, então a gente vai conseguir também entender algumas coisas, né, dessa coisa de fisioterapia e quiropraxia. Então, Vamos lá, você como fisioterapeuta, você se formou onde primeiro? Eu formei na Fevale e, se você me permite, posso continuar contando um pouco da história inicial do meu contato com a quiropraxia? Ótimo. Então, eu me formei na Fevale, fisioterapeuta. 2 anos depois de formada, eu fiz um curso de pós-graduação em ensino superior. E aí fui convidada para ser professora. Eu era professora de pediatria e de reumatologia, né? Fisioterapia aplicada à pediatria, reumatologia. E finalmente fui convidada para ser professora de manipulação, né? Era uma disciplina que era composta com massoterapia, né? Eram 2 disciplinas de aplicação manual, a manipulação e a massoterapia. Mas eu era professora só de manipulação. Na minha história como fisioterapeuta, eu tinha conhecido o Marino Schiller. Marino Schiller é um quiropraxista conhecidíssimo, já deve ter aparecido na tua história várias vezes. Eu conheci ele na clínica da doutora Suzana Vettorazzi, onde ele atendia uma vez por semana. O que a gente via do Marino é que a maca que ele usava era diferente, ele conversava um pouco com a gente, mas ele estava sempre muito ocupado. Depois de ser professora, eu fiz um concurso e assumi a supervisão de hospital, né, supervisão de fisioterapia aplicada, né, em hospital, e depois em clínica. E finalmente fui convidada pelo então diretor, me perdoa, não lembro mais o nome dele, mas o então diretor, para ser a diretora do Instituto de Ciência da Saúde, que naquela época, em 1995, era composta só pelo curso de fisioterapia. Em 96, em junho de 96, a fisioterapia fez uma jornada científica. E nessa jornada científica, Marino Schiller foi convidado.
E eu, então, como diretora do Instituto, cheguei a assistir mais ou menos da metade até o final da palestra do Marino, quando terminou a palestra, então eu fui, né, cumprimentar o palestrante, né, noblesse oblige, o diretor tem que ir cumprimentar, mas eu fui cumprimentar com um segundo interesse também. Eu comentei com ele, a gente conversou e tudo, agradeci ele, parabenizei pela palestra, pela apresentação. Ele apresentou um curso de quiropraxia e uma instituição de ensino. E quando a gente saiu, eu disse para ele, olha que interessante, né? A instituição está procurando por cursos novos, né, na área da saúde, já que é só fisioterapia. E eu me interessei bastante. Gostaria de ter um curso assim aqui. E ele me fez o seguinte comentário: pois sabe que a presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia, Cira Borges, está vindo aqui em Santa Catarina visitar uma instituição de ensino. Me perdoe, não me lembro se era Santa Catarina ou Curitiba, mas acho que era Santa Catarina. Com a ideia de propor um curso desses, né? E aí eu disse para ele, nossa, Santa Catarina é aqui do lado, né? Traz ela até aqui. Esqueci do assunto. E aí, acho que foi em agosto, quando o Marino Schiller me ligou e eles fizeram a visita, então, ele e a Cira Borges, para te dar a pincelada inicial dessa história. Perfeito, já tenho pergunta em cima disso. O Marino, ele, obviamente, da criação da ABQ, né, ele foi um dos pioneiros aí, junto com a Cira, junto com o próprio Matheus de Souza e outras pessoas ali, né, que a gente já meio que conhece. Mas como é que o Marino, ele tinha uma formação prévia de fisioterapia, por exemplo, ou não? Não, não sei se ele tem outra formação, sinceramente, eu não sei esses detalhes da história do Marino. Eu sei que ele é quiropraxista, que ele é formado nos Estados Unidos, e Sim. ele atuava em Porto Alegre como quiropraxista já há muitos anos. Porque a minha dúvida é, como é que ele foi parar num congresso de fisioterapia? Exatamente porque ele trabalhava para a Susana Vettorazzi, que era uma das professoras da fisioterapia. A Débora Compagnoni, que deu aula em São Paulo, na Anhembi Morumbi também, a Débora também conhecia ele. E a Susana e a Débora que fizeram essa jornada de fisioterapia e convidaram o Marino. Naquela época não tinha esse quiprocó entre os dois, né? Fisioterapia e quiropraxia. Sim. E você se interessou muito pelo que você foi conhecer, que você foi estudar, mas você era uma adepta, você chegou a receber ajustes ali durante um tempo antes, mesmo de querer colocar esse curso na Fevale? Não, eu não conhecia, eu conhecia só o título, só o nome, quiropraxia, quando o Marino veio. Eu me interessei pela instituição de ensino e me interessei pelo fato de ser uma formação, uma graduação extremamente bem estruturada. Foi isso que me chamou a atenção, por isso eu convidei o Marino e a Cira para virem até a Fevale. Mas eu não, muito pelo contrário, como a minha formação era na área de manipulação para fisioterapia, a especialização, na época, disponível para fisioterapeutas, veja bem, estou falando em especialização, e que é até hoje, era osteopatia e não quiropraxia. Quiropraxia não existia, a não ser por essas pessoas, Marino Schiller, o Matheus e outras, a Elza, se não me engano, também já trabalhava na época, né? Eram pessoas que tinham formação diversas, eu nem vou entrar no mérito da questão, mas não se falava em quiropraxia para fisioterapeutas, por exemplo. Não, isso não existia. Quiropraxia, quando entrou no Brasil, entrou na forma de uma especialização para profissionais da área da saúde, para que formar professores para o curso de graduação. Este foi o objetivo principal desta pós-graduação. E o teu interesse na quiropraxia, na época, tá? Estou falando na época onde não tinha tanta informação sobre quiropraxia nem nada, a tua visão era, pô, isso aí é legal para ter também, além de ter um curso de graduação a mais, né, na Fevale, que é isso que vocês estavam querendo, você tinha o interesse de trazer o pessoal da fisioterapia, né? Falou assim, pô, isso é tão sensacional, isso é tão legal, a fisioterapia podia estar aprendendo coisas parecidas, ou não sei. Você tinha alguma linha de raciocínio nesse sentido na época? Na verdade, é uma coisa mais egoísta, eu diria, porque eu acreditava muito
na manipulação, mas eu não tinha formação, eu achava sempre que me faltava muita coisa. Eu até pensei em fazer uma especialização em osteopatia, né? Mas como as especializações em osteopatia eram apenas em São Paulo e eu tinha que dar conta de ser professora, de cuidar do instituto. A Fevale era só uma faculdade na época, não era nem centro universitário, estava crescendo, os prédios estavam começando a aparecer, né? Uma história muito diferente da Anhembi Morumbi, que já era uma universidade estruturada, né? Quando recebeu a quiropraxia. Fevale não. Então, não era o momento para eu sair e me deslocar para fazer um curso de osteopatia, que eram vários encontros durante muito tempo, né? Então, foi nesse sentido, assim, eu queria um conhecimento a mais, para mim, como professora de manipulação da fisioterapia. O mais engraçado de tudo isso é que eu adquiri todo esse conhecimento e nunca apliquei na fisioterapia. Acredito, acredito. Acho que Porque eu, hoje... desculpe, na verdade eu deixei de ser professora de manipulação quando eu comecei a fazer o curso de pós-graduação na quiropraxia. Hoje eu tive um monte de professor que foi fisioterapeuta e acabou ou entrando na quiropraxia por algum interesse ou porque queria mudar de área e acabou ficando na quiropraxia também, não, nem atua mais com fisioterapia, né? Exatamente. E aí eu quero te fazer uma pergunta para entender como foi esse processo, né, de inserção do curso ali na Fevale, e eu queria que tivesse até um pouco de detalhe, porque hoje, 2020, a gente sente que o grande problema da quiropraxia hoje é a própria falta de universidades e de faculdades dando curso de quiropraxia e colocando mais profissionais no mercado. Então, como hoje o assunto é muito esse de como inserir um curso numa faculdade, quais são os processos, né? O que um reitor de faculdade aí, o que ele quer, né? A faculdade hoje ela está focada em quê? Se é em dinheiro, se ela está mais preocupada. Eu quero entender no contexto da época e o que você conseguiria ajudar essas pessoas que estão querendo colocar isso em faculdades hoje em dia, em 2020. Então, se nós vamos falar em contexto da época, só para você ter uma palhinha, o Google, a ferramenta de busca Google, foi introduzida em 1998. E nós estamos falando de quiropraxia em 1996. Você tem noção de que realmente o que se conhecia, na verdade, era o que se tinha por escrito em livros, né, em artigos científicos, já existiam artigos publicados na The Cell na época, mas assim, muito... nem citavam quiropraxia exatamente, né? Citavam outros, digamos assim, outras terminações. Então, nós não conhecíamos nada, a faculdade não conhecia nada. Uma instituição de ensino, quando ela aposta num curso novo, ela, obviamente, se for uma instituição privada, né? E a maioria das instituições nesse país são privadas, se ela for uma instituição privada, ela vai buscar, obviamente, lucro, porque é disso que ela sobrevive, né? Uma instituição busca um curso que lhe dê um superávit que é para poder pagar e investir mais e assim por diante, melhorar os cursos, trazer mais alunos, isso aí é normal. Isso vai sempre foi assim e sempre será assim, tá? Na época, a gente propôs um pós-graduação, como eu te comentei, porque essa era a realidade. Computação, né? Tinha começado há uma década, duas antes, também passou por esse processo, né? A ciência da computação, os primeiros cursos no Brasil, na ciência da computação, instituições tanto governamentais, estatais e federais, quanto instituições privadas, elas traziam professores de fora do país para ministrarem as aulas. Então, no início era ligada com eletrônica, depois foi ligada com engenharia elétrica, ou depois com as duas, e assim por diante. A mesma coisa, então, se pensou para a quiropraxia. Vamos buscar profissionais da saúde, né, para ministrar esse curso, então, e formar um grupo de professores para que nós possamos lançar a graduação. Tá?
Isso trazido para a nossa época, hoje em dia, nós temos uma variedade enorme de recursos à disposição, Francisco, que, por exemplo, nós podemos ministrar disciplinas live, né? Em lives, como nós estamos conversando aqui agora, mas nós podemos ministrar disciplinas em EAD, podemos ministrar disciplinas em aulas live, entende? E não necessariamente, obrigatoriamente, teria que tirar o professor de onde ele mora, na cidade do Rio Grande do Sul, né? E se deslocar para o Ceará, por exemplo, uma instituição de ensino lá. Então, hoje em dia, existe uma facilidade muito maior de se instalar um curso de quiropraxia do ponto de vista de tecnologia, né, e dispor de todo esse pessoal que está aí, como Rael, como vou citar a Carolina, que é minha filha, que é professora, né, e a professora Débora, e vários professores, né, e professores daí, da Inhembi Morumbi, poderiam dar aula em EAD para outra instituição, sem necessariamente ter que se deslocar para outro estado. Então, do ponto de vista tecnológico, né, isto seria muito bom, seria muito fácil de fazer essa introdução, e ficariam, então, somente as disciplinas que são práticas, né, para que o professor estivesse uma aula presencial. Está me acompanhando? Sim. Você entendeu a ideia? Na verdade, é o futuro, né? As faculdades futuro. hoje em dia Isso, hoje é em mais dia, barato. o nosso amigo, o desamigo, o coronavírus está aí para mostrar que as faculdades continuam funcionando, as aulas estão sendo live, pronto, né? Não tem problema. Aí nós temos a segunda questão. Uma instituição, obviamente, se ela puder vislumbrar, né, o diretor, o presidente de uma instituição, o reitor de uma instituição, puder vislumbrar que esse curso vai lhe trazer um superávit para que ela possa aplicar no próprio curso e em outros, né, e na própria instituição, trazendo mais alunos, né, mais alunos são sempre mais status, não do ponto de vista até financeiro, mas uma instituição com mais alunos, né, com uma boa formação. É interessante, claro, que um diretor vai se interessar pelo assunto. Nós temos um problema sério para instalar um curso de quiropraxia hoje em dia, que é exatamente esse lobby contra da fisioterapia. Para você ter uma ideia, nós propusemos um curso desses para a FAO, para a antiga FAO, agora ela já faz parte da FSG, a FAO era a Faculdade de América Latina. Nós fomos avaliados pelos avaliadores, que eram um fisioterapeuta e um educador físico, e eles nos deram nota 5. Nota 5 é a nota máxima para propor um curso, certo? E nós não fomos aprovados, a FAO não recebeu autorização para instalar o curso, né? E a argumentação foi que, na época, né, isso já fazem muitos anos, na época a argumentação foi de que a quiropraxia seria uma especialização da fisioterapia, então não seria adequado oferecer um curso de graduação na área, tá? Isso na época. Vou te dizer que essa última resposta veio há mais de 5 anos atrás, né, quando ainda fazia parte da Faculdade da Serra Gaúcha. Então, o grande problema seria esse. Claro que se hoje em dia já existe um consenso, né, formal e legal de que quiropraxia não é uma especialização, quiropraxia é uma profissão diferente da fisioterapia, é possível que uma instituição de ensino, uma universidade, né, pudesse propor esse curso, instalar o curso e tê-lo reconhecido, né, que é o mais importante, porque o aluno vai investir ali 3 anos no mínimo para a primeira avaliação do MEC, né, ele tem que ter o respaldo de que realmente esse curso tem um caminhar na direção do reconhecimento, né, independente da profissão ser reconhecida no país, né, legalmente, com o Conselho Federal, com o Conselho Estadual, enfim, né, independente disso, a instituição de ensino deve ter a certeza de que ela vai poder reconhecer esse curso e que vai poder diplomar esses alunos.
Entendido? Entendidaço. Eu vou cutucar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero também tentar dar uma seguida cronológica da coisa. Quando a Fevale precisava de professores para dar esse curso, ela criou essa segunda graduação, né, esse título de segunda graduação, e Isso. começou a trazer médicos e fisioterapeutas que tinham interesse, né, Isso. para, desde o começo, isso tinha prazo de validade, fazer dessa forma? Sim. Não, eu acho que vou te dizer que sim, porque desde o princípio foi uma insistência muito grande, né? No sentido de que a gente fizesse com o maior número possível de alunos essa primeira formação, né? Alunos esses já formados na área da saúde, para que nós não precisássemos oferecer uma segunda chamada de um curso de pós-graduação. Né? Se isso foi benéfico ou não foi para a quiropraxia, sinceramente, eu te diria que sim, poderia ter sido benéfico, teríamos um número maior de professores à disposição no início, né, da graduação, mas também não sei até que ponto isso pudesse deixar, digamos, a quiropraxia nessa situação de, poxa, é uma pós-graduação ou é uma graduação? É uma segunda graduação ou é uma graduação de fato? Ia Então, confundir, né? tem os dois aspectos, certo? E existia algum obstáculo na época ali para isso acontecer? Ou foi muito tranquilo? Só precisava de gente empenhada para isso? Meu querido, tranquilo nunca é. Tem uma coisa chamada burocracia, né? Vamos pensar o seguinte, como eu te comentei, né? Os celulares estavam recém aparecendo, então não existia nada na época, 1996. No máximo, a internet era uma novidade, né? A gente usávamos todos aqueles computadores, né? Com grande, ninguém tinha um computador pessoal na época, né? Era uma instituição, tinha um só, enfim. Só para localizar Situar. você, situar você. Aí você pensa bem, são duas instituições de ensino em dois países diferentes, com culturas completamente diferentes, com estrutura educacional completamente diferente. Uma Palmer fazendo 100 anos de atividade somente com quiropraxia e uma faculdade, né, que tinham vários cursos na época, né, começando eu acho que a Fevale não tinha nem, eu acho que tinha 20 anos, não tinha nem 25 anos ainda na época, certo? Não era nem centro universitário. Estávamos pleiteando a ser centro universitário na época. Nos tornamos centro universitário no processo, certo? E o nosso elo de ligação era a Cira Borges, e ela comentou, né, o Brent McNabb e o Ross Royster, que são dois quiropraxistas de Madison, Wisconsin, certo? Eram o nosso elo de ligação. Então, depois dessa visita com a Cira, eu a levei, inclusive, a encontrar a diretora-geral da instituição, como não era nem centro universitário, não era reitora, era diretor-geral. A Ângela Sperb, fizemos uma reunião, fizemos um apanhado do que seria interessante, e fiquei eu com a incumbência de fazer uma proposta. De novo, para situar você, a legislação da época exigia, no mínimo, 360 horas para uma pós-graduação, para ser diplomado como pós-graduação, como especialista, certo? Uhum. Exigia 360 horas e que 1/3, pelo menos, do corpo docente todo tivesse mestrado e ou doutorado. Tá? Essa era a exigência do Ministério de Educação. Era a legislação 386, se não me engano. Acho que ainda está disponível no Ministério de Educação, se você quiser dar uma olhada. Se não me engano, é 386. Tá? Tá. E aí eu fiz uma primeira proposta já com 500 horas. E enviei para a Cira. E aí foi que a Cira fez o convite para que a Ângela Sperb e eu, né, fôssemos visitar a Palmer College. Isso aconteceu em novembro de 96, ou seja, praticamente 6 meses depois daquele meu encontro com o Marino Schiller. Tá? E aí, a partir disso, então, nós fomos aquela visita na Palmer. Não sei se você quer que eu continue.
Pode ser? Vou andando. Eu tô aqui no paraíso te escutando. Bora lá. Então, aí nós fizemos essa visita, né? Foi 6 de novembro de 1996, quando nós descemos em Chicago. E dali fomos então para Iowa, fizemos a visita na Palmer, né? Visitamos toda a instituição, toda ela, inclusive a casa do BJ, o basement, né? O porão onde ele criava os crocodilos, enfim, que já não tinham mais crocodilos, graças a Deus, né? Tudo Mas completo. foi. Ficamos impressionadas, eu fiquei impressionada, acho que a Angela Sperber não tanto, porque ela é da área de humanas, mas eu fiquei impressionada com o laboratório de anatomia, com todos aqueles esqueletos à disposição, enfim, né? E principalmente com a estrutura da instituição, né? A estrutura curricular, porque veja, isso não é, hoje em dia você quer saber a estrutura curricular de um curso, você entra no Google. Em 10 segundos tá lá. Você quer saber o que se escreveu nos últimos 2 anos a respeito de subluxação? Você entra no Google Acadêmico, digita lá subluxation e vem toda o que foi escrito nos últimos 2 anos. Você faz. Na época não tinha, né? Então, a gente foi lá, e lá quem nos recebeu foi o Gary Krakos, que era o Relações Internacionais da Palmer, né? Por relações internacionais, você entenda que ele era o que chefiava os grupos de alunos que iam para diversos países, então fazia atendimentos. A Cira deve ter comentado nisso. Eu não vi toda a entrevista dela, mas enfim. E aí, então, o Brent e o Ross nos acompanharam, né? Fizemos uma primeira reunião na casa do Gary Krakos e no dia seguinte fomos à instituição e fomos muito bem recebidos pelo Dr. Virgil Strang, que era então diretor-presidente da PAL. E aí eu vou te apontar a primeira pessoa-chave para que para esse processo, com essas centenas, milhares de pessoas que foram envolvidas, Virgil Strang, porque ele era o diretor-presidente da Palmer. Ele tinha conhecido B.J. Palmer, sabe? Então, ele tinha todo um histórico, ele tinha toda uma vivência, ele tinha todo um conhecimento sobre quiropraxia, ele tinha todo um conhecimento sobre a Palmer College, não era um diretor que tinha caído de paraquedas lá dentro. Uhum. E eu acredito muito em que ele foi fundamental nesse processo, por parte da Palmer. Nessa sua ida, porque eu sei que rolou a vontade de alguns também, era criar uma unidade da Palmer College aqui no Brasil. Isso rolou nessa conversa? Você ficou Não que eu sabendo disso? saiba. Não que eu saiba. Não que tenha sido comentado. Tá. Né? Uma instituição, digamos assim, um campus avançado da Palmer no Brasil, eu nunca ouvi falar. Tá. Tá? Mas como eu estava representando a instituição Fevale, né, Talvez nem focada... sabia. Não, pois é, não, e para mim não acredito que iriam comentar. Mas não, eu não lembro de nada, sinceramente. Se eu lembrasse qualquer, né, traço que pudesse levar a isso, eu te diria, mas não, realmente não lembro de nada nessa época. Tá? Tá. Sei que outras instituições de ensino, sim, estiveram na Unicinos e estiveram no Brasil com a ideia de instalar o curso de quiropraxia. Mas como as exigências do MEC são tão grandes, né, eu acredito que por isso a coisa não vingou. Mas da Palmer, eu sinceramente tenho que te confessar que não sei de nada. Estou ignorante nesse assunto. Não, porque rolou de algumas pessoas comentarem isso, né? Que às vezes lá no começo era uma das intenções, né? Porque a Palmer trazia muito brasileiro para estudar na Palmer mesmo, e esse brasileiro ele é até obrigado a trabalhar durante alguns anos no seu país, né? Para poder difundir a profissão, né? Então, em Sim. algum momento, alguém soltou que sim, existia uma intenção de criar uma Palmer College aqui, né? Alguma unidade, mas que a viabilidade de entrar numa universidade já existente no Brasil era melhor, era muito mais conveniente, né? Eu não sei te dizer. Sinceramente, sou totalmente ignorante nesse assunto.
Perfeito. E aí chegou lá nos Estados Unidos, viu aquilo tudo, se impressionou com aquilo tudo. E comprei livros, né? Ah, Eu fui para dentro da biblioteca e comprei livros sobre quiropraxia. E aí eu boa. trouxe esses livros e aí fiquei estudando. Enquanto isso, a gente foi, então, conversando, se identificou que seria muito pouco, né? 500 horas seria muito pouco para fazer o curso, enfim. E ficamos conversando. Em 97, fui várias vezes, né? Depois, Te aí levaram mudou, por né? isso. Mudou a direção da Fevale, mudou. Quando nós voltamos da Palmer, a Ângela Sperber saiu da instituição e assumiu o Lauro Tischer, que foi diretor, chegou até a ser o primeiro reitor, né? Era o diretor-geral, então, o Lauro Tischer. E aí eu fiz várias visitas, né? Antes de fazer essas visitas todas em 97, aconteceu o casamento de Cira Borges. Não me lembro, não sei se ela comentou isso na entrevista, no casamento dela. Não, o casamento da Cira Borges foi um momento importante para a quiropraxia no Brasil. Ah, Porque nós fomos, o Gary Cracus veio dos Estados Unidos, Brent, óbvio, e o Ross estavam presentes, e várias pessoas, e a Cira Borges fez uma reunião, e o marido, né, da Cira, que era secretário da WFC, né, da World Federation of Chiropractic, ele estava presente, então a Cira então, aproveitou a presença de vários amigos quiropraxistas, né, fez uma e cúpula, né? fez uma reunião no dia do casamento dela. Né? No dia do casamento, ela fez uma reunião que durou bastante tempo. Né? E aí, nessa reunião, então, depois dessa reunião, eu trouxe o Gary Cracus para conhecer, então, a Fevale. Então, foi importante o casamento da Cira no meio desse processo todo. Só Ele prova conhe... que ela é workaholic, né? Total. Isso, que ela estava realmente comprometida com trazer a quiropraxia para o Brasil. E aí nós trouxemos o Gary Cracus para cá, para o Rio Grande do Sul. Ele conheceu a Fevale, então, fez várias fotos, participou de reuniões, né? E aí eu vou citar a segunda pessoa que eu acho que foi extremamente chave para a quiropraxia ser hoje uma realidade no Brasil e você ser quiropraxista, né? Que era o presidente da ASPEUR. A Fevale é uma federação, né? Mesmo sendo hoje uma universidade, ela é uma federação, e a ASPEUR é a Associação Pro Ensino Superior em Novo Hamburgo, ela é a instituição mãe, digamos assim, né? E junto com a ASPEUR existia ainda o Conselho Fiscal. Tá? Então, Francisco Stirmer era o presidente da ASPEUR na época. Ele era o homem de visão da Fevale. Ele foi o incentivador. E ele me apoiou durante todo o processo. Quando eu tinha dúvidas, quando eu tinha problemas, eu ia para o Francisco Stirmer, né? E nós fizemos, antes de fechar o negócio todo com a Palmer, fizemos a reunião com o pessoal do conselho, né? O presidente do conselho, Paulo Kopchina, e o Paulo Kopchina, o Lauro Tischer e o Francisco Stirmer visitaram a Palmer também, né? Foram lá, conheceram, né? E aí fecharam os pontos finais do contrato, então. Uhum. Olha, que sensacional, né? A gente precisa reviver tudo isso, a gente precisa puxar esses nomes de novo, né? Porque, cara, eles tiveram uma importância muito grande, né? É legal as pessoas hoje, quiropraxista hoje em dia, né? 2020, às vezes perde um pouco dessa história, né? Dessa essência toda, né? Do mesmo jeito que a gente fica ouvindo as histórias dos Estados Unidos, né? Da regulamentação lá, de tudo que eles passaram lá. Pô, aqui no Brasil a gente tem uma história fantástica também, e a gente não pode deixar isso morrer de jeito maneira, de jeito É maneira. verdade, E é aí, verdade. aí quando começou esse processo todo de reuniões de Estados Unidos, vir para cá, ele perdurou ali quanto tempo, mais ou menos? Até Todo vingar. ano, todo ano de 97. Perfeito. E Perdão,
ele foi o contrato. Eu fiz várias reuniões, então o Gary Craig veio para cá, eu fui para lá, ele veio para cá, eu fui para lá. E aí, numa dessas minhas idas, tem uma história bem interessante que nessa altura do campeonato, acho que ninguém sabe, mas ele me trouxe o contrato, um draft, né, um rascunho do contrato. Seria, digamos assim, a proposta de contrato da Palmer, né? Porque a Palmer também não iria investir sem ter retorno financeiro, óbvio, certo? Bueno, então aí ele trouxe esse contrato, e aí ele era muito ocupado, vivia em reunião e coisa assim. Eu pedi para a secretária dele, faz uma cópia para mim. Meu inglês hoje em dia, digamos assim, é um espaguete. Na época ele era macarrônico. Meu inglês era muito ruim. Mas a secretária executiva da instituição, da Fevale, que era minha professora de inglês, falava fluentemente, né? Então eu pensei, eu disse para mim, não, faz uma cópia para mim. Peguei aquela cópia, tudo, fui embora para o aeroporto, porque já tinha terminado. Lá pelas tantas, estou esperando o avião no aeroporto, e chega o Gary Craig, desesperado, que queria o contrato, porque não era para ele ter me mostrado, não era para mim trazer, porque isso era só um rascunho. E aí ele levou, só que eu fiquei com a cópia. Na verdade, essa cópia, aí eu trouxe, conversei com a secretária executiva, ela traduziu, não tinha nada que fosse assim, importante, que a Fevale não pudesse saber antes. De outro mundo. Não, Francisco Stirmer era um homem de negócios, de uma das maiores empresas em Novo Hamburgo, e ele tinha visão, ele sabia que a instituição ia, com certeza, querer receber, né, e não sair com custos, né, desse processo todo. Então, mas enfim, foi uma história interessante. Foi uma das coisas que eu lembro agora que foi interessante, que ele chegou esbaforido. Pode levar, não tem problema. Não, traz aqui. Foi interessante. Esse processo de conseguir esses profissionais, esses médicos, esses fisioterapeutas para virem se tornar professores, ele foi difícil? Não foi? Existia voluntários ali? Como é que foi isso? Assim, nós tínhamos que fechar 25 alunos para pagar o custo, né? Porque foi só depois que foi assinado o contrato que nós, então, começamos a fazer a divulgação do curso, certo? Nós iniciamos com 23, quer dizer, 25 alunos era um preço, era um número razoável, não era o nosso, digamos assim, não era o nosso número de enforcar, ou seja, aquele que você fica mais para ter gasto do que para ter lucro, né? Mas era um número de alunos suficiente para que a instituição pudesse pagar aquele valor que a Palmer estava pedindo, porque além desse valor, a Fevale investiu muito. A Fevale investiu em salas de aula com tradução simultânea, com um tradutor simultâneo o tempo todo para as duas turmas, e equipamentos e coisas para o laboratório de anatomia e para as aulas as macas para as aulas práticas, enfim. Então, a Fevale tinha mais investimentos para fazer além disso. Tá? Então, nós fizemos esse contrato e aí, então, nós começamos a divulgar o curso e até foi razoavelmente bem. Só que a Fevale investiu ainda, ela levou um grupo todo da RBS para a Palmer, para fazer uma entrevista lá e aí divulgar o curso. A Fevale investiu pesado nesse curso de quiropraxia. Semana passada eu conversei com o professor Marcelo Oliveira, e ele comentou que ele foi um dos tradutores, né? Entrou na quiropraxia. Isso. Justamente porque ele foi traduzir as aulas e tudo mais. Tem uma entrevista com ele que tá para sair também. E aí, Marcelo. Esses médicos, esses fisioterapeutas, vocês também vocês se preocupavam no sentido de intenção? Qual que é a intenção desses profissionais virem fazer esse curso? Vocês já tinham esse pé atrás de entender se eles estavam na mesma vibe de querer fazer o curso crescer e tudo mais? Ou não? Vocês divulgaram? Não, nós divulgamos o curso porque a ideia era ver
quais eram as pessoas que tinham ali dentro competência, né, para mais tarde serem professores. O Ian, acho que foi o Ian, primeiro o filho da Cira, o mais velho, agora não me lembro o nome dele, se ele souber que eu não lembro o nome dele, vai me puxar os cabelos, mas enfim. Ele foi o primeiro coordenador, porque a Palmer exigiu um coordenador deles, né? Ele chegou a fazer uma entrevista com os alunos todos, né, perguntando se eles tinham interesse depois em serem professores. Tá? Também, né, os professores que foram escolhidos, depois eles foram para os Estados Unidos para se aprimorarem, né, para voltar e depois dar aula na FEVAR. Então, ficaram mais 6 meses. Tem gente que ficou 6 meses, teve gente que ficou um pouco menos, mas esses professores estiveram nos Estados Unidos, então, se aprimorando ainda mais para poderem ser professores. Então, no início, nós não tínhamos, não era esse o objetivo do curso para os alunos. Para os alunos era um curso de especialização, uma segunda graduação em quiropraxia. Hoje em dia, olhando para trás, bate um medo ou não? Ou você acha que foi feito do melhor jeito possível? Olha, eu sou cristã e acredito em Deus. E eu acho que, na verdade, eu e todas as pessoas envolvidas nesse processo, nós somos instrumentos, certo? Porque se não fosse da vontade dele, não teria acontecido. Se você me perguntasse, você faria isso hoje de novo, Ângela? E eu acredito que sim, mas hoje com muito mais experiência, né? Aí é muito mais fácil, quando você tem muita experiência na área, teríamos, e tenho certeza que todos, Gary Cracus, Brent McNabb, Ross Royster, a Cira Borges, os professores que vieram, todos, se nós tivéssemos a experiência que temos hoje, né, e o conhecimento que eu tenho de quiropraxia hoje, como quiropraxista, a coisa com certeza seria muito diferente. Se teria sido mais fácil, não sei te dizer. Se na época eu fosse quiropraxista, talvez, ou talvez não, porque aí alguém podia apontar o dedo para mim, não, você quer fazer essa graduação aqui porque você é quiropraxista. Então, a gente não sabe, né? E, olhando para trás, eu acredito assim que, nossa, eu nunca estive sozinha, né, durante esse processo todo, porque foi um processo que me tirou horas de sono. Imagino. E o IC? Sim, né? IC. A preocupação, ela não termina, Francisco, no momento em que você inicia o curso, certo? Porque eu tinha, pensa bem, a cada semana eu tinha uma pessoa que vinha dos Estados Unidos que era pai de família, que tinha uma esposa, que tinha filhos, né? Ou que não tivesse, tinha uma esposa, enfim, tinha uma família, tinha uma mãe, tinha um pai. Era uma pessoa que eu vinha e eu tinha que proteger essa pessoa para que ela pudesse fazer o processo todo de ensino, mas que voltasse para os Estados Unidos em segurança. Toda semana eu tinha um grupo, ou a cada 2 semanas eu tinha um professor indo e outro voltando, né? Um vindo para o Brasil, o outro voltando para os Estados Unidos. Então era assim, um fim de semana eu pegava alguém no aeroporto no sábado, porque eles podiam se conversar de sábado para domingo, e levava no domingo o cara que estava voltando. No fim de semana, que era o intervalo entre essas 2 semanas, que a maioria dos cursos foi assim, em 2 semanas, né? 2 semanas e 15 dias de aula. No intervalo, eu levava o professor para visitar Gramado, Canela. Então, os alunos de gozação, no final, quase da pós-graduação, os meus colegas, né, que eram meus colegas, que eu fiz a graduação, a pós junto, eles iam para mim, nós vamos te dar de presente, quando terminar esse curso, um passeio para Gramado. Porque eu ia... Eu acho que teve um segunda a segunda. Teve um único professor que não quis ir nem para Torres e coisa assim, até quis voltar para a Serra, e aí eu trouxe ele para cá, em São Francisco de Paula, onde eu vivo hoje, né? Tem as 8 cachoeiras, aqui tem várias, né? Então eu trouxe ele para conhecer aqui também. Então ele não quis ir para a praia, ele quis ficar aqui, né? Quis vir para a Serra novamente. Mas é uma responsabilidade muito grande. Durante esse processo, teve uma aluna que se acidentou,
E aí eu não tenho um professor voltando, eu não posso repetir essa disciplina para essa aluna. Né? Então, Sim. foi todo. Então, e só para contar para vocês, para você, os detalhes que acontecem, né? Uma outra menina ficou doente, também teve que desistir do curso. Então, são coisas que a gente se preocupa com material de aula. Quando eu contei a história para os alunos da Fevale, eu contei a história muito engraçada que o primeiro professor, que foi o professor de anatomia, nosso primeiro professor foi o Visual Strang, nos deu aula de filosofia, mas segundo foi anatomia. Chip Morter, ele era mestre em anatomia. E aí eu estou muito bem trabalhando, fazendo todos os meus outros afazeres, né, de diretora do Centro de Ciência da Saúde, e a minha secretária bateu na minha porta. Disse, professora, aí estava o Chip Morter parado na porta do meu gabinete, com as duas mãos na cintura, e ele disse para mim assim, Angela, I cannot, eu não posso. E eu, que houve, por favor? Para resumir a história, ele queria fazer um corte ao longo da coluna para poder rebater todos os pedidos para trás, os processos penhosos para trás, para mostrar as estruturas, e ele pediu uma serra para o laboratorista, uma pessoa extremamente querida, o professor Lau. E ele deu uma serra, um serrote, sabe? Serrote? Serrote, pensa. Serrote para cortar uma estrutura tão delicada. Quem me salvou foi uma professora de patologia da instituição, que era diretora que era uma das médicas do IML, e ela então, o IML cedeu à Fevale uma serra de vídeo para que o Dr. Chip Morter pudesse então fazer o corte devido, né? Não com uma serra, mas um corte devido para. Então, pensa que são muitos os detalhes, foram muitas coisas acontecendo ao longo desse processo. Aprendendo junto, né? E eu aprendendo quiropraxia junto. E aí, batendo de frente com aquilo que eu tinha aprendido como professora de manipulação. E Muita aí, coisa batendo de frente, muita coisa batendo de frente. Eu acho que foi o aluno que mais sofreu naquele curso, porque os outros todos não tinham esse conhecimento que eu tinha. A professora Débora e outras fisioterapeutas que tinham ali, que tinham sido alunas de manipulação, enfim, né? Os fisioterapeutas até, mas nossa, foi uma luta. foi um Foi uma baque? luta mesmo. Foi uma luta. Mas venceu a quiropraxia. Amém. Mas Venceu a principalmente quiropraxia. na época, como é que foi esse turbilhão na tua cabeça? Foi no sentido de, nossa, eu não sei nada, ou tipo, nossa, são duas coisas muito diferentes, nossa, são coisas que se complementam. O que passou na tua cabeça na época? Não se complementam. Digamos que eu tenho um paciente, vou explicar esse termo não se complementa. Digamos que eu tenho um paciente, esse meu paciente tem uma restrição de movimento, tem uma subluxação, eu ajusto o paciente, mas pelo histórico desse paciente, eu vejo que é um paciente sedentário, que precisa fazer uma atividade física, que precisa fazer, enfim, outros recursos eu vou indicar esse paciente, olha, você vai vir aqui tantas vezes, enfim, né, vou fazer um programa de quiropraxia para esse paciente, mas vou querer que ele vá adiante, procure um fisioterapeuta, procure para fazer um pilates, um RPG, enfim, que procure um educador físico para fazer uma atividade física sob supervisão. Você me entende? Nesse ponto, as profissões se complementam. Mas do ponto de vista de fundamentação, não, elas são completamente opostas. Tá? Todos os equipamentos de fisioterapia, como eletrotermoterapia, fototerapia, crioterapia, tudo isso, todos esses equipamentos, esses recursos da fisioterapia tratam o que, Francisco? Hein? Estou te perguntando. Musculatura, Tratam os sintomas. sintomas. Ah, sim, toda a consequência ali, não a causa, né? Isso.
Tá? Então, o pulo do gato. Hum. Posso continuar? Posso Vai que continuar? eu tenho uma pergunta boa para isso aí, vai lá. Tá, então pensa o seguinte: o pulo do gato foi dado por David Palmer, D.G. Palmer. Na época, os artigos científicos eram publicados em jornal comum, então o Didi era um autodidata. Ele foi o gênio dessa história da quiropraxia, não o B.J. Palmer. O Didi, por quê? Porque ele viu tudo que o Taylor Steele tinha escrito a respeito, que faz parte da osteopatia, mas o pulo do gato do D.D. Palmer foi relacionar o que estava acontecendo com o sistema nervoso. E a partir disso, digamos assim, construir a ideia de que tudo é regido pelo sistema nervoso, certo? E que no momento em que você conseguir fazer com que liberar o sistema nervoso para que ele funcione de maneira adequada, você vai ter um resultado melhor. Você vai ter um Consequentemente, resultado né? de saúde, consequentemente. Então, nesse aspecto, as duas profissões divergem, né, ortogonalmente, né, uma para cada lado. Pensa num círculo, 180 graus, um para cada lado, certo? Perfeito. Faça A a sua pergunta, pergunta. vamos lá. Eu quero saber a sua opinião, não quero nem polemizar nem nada. Mas hoje, assistindo e vendo como os quiropraxistas atuais trabalham, eles trabalham com muitas técnicas complementares. Como você vê isso? Tem quiropraxista que coloca fisioterapeutas para fazer trabalho com TENS, trabalho com liberação miofascial, bandagens, todas essas técnicas complementares. Como é que você analisa essa prática que hoje é muito comum dentro de um consultório de quiropraxia? Todos nós sabemos, né, apesar de que a base, a causa fundamental é digamos assim, um comprometimento, de certa forma, do sistema neuronal, certo? Todos nós sabemos que, se eu tiver um encurtamento, a tendência é eu voltar àquela restrição de movimento. Concorda comigo? E esse encurtamento não é o nervo que está encurtado, quem está encurtado é a musculatura, certo? A musculatura encurtada, ela vai obrigatoriamente puxar a articulação para a posição errada ou restringir o movimento da articulação. Concorda comigo? Sim. Se você ajustar o paciente, certo? Você ajustou o paciente, você liberou, a tendência é a inervação mandar comando para essa musculatura também relaxar. Digamos, de certa forma. Eu vou fazer assim, mas, digamos assim, Simplificando, mandar um simplificando, comando para diminuir esse encurtamento. Só que, se a pessoa tiver maus hábitos, esse encurtamento vai voltar a acontecer. Então, essas todas terapias complementares que tem por aí, como Graston, por exemplo, que eu tenho especialização em Graston, né? Fiz as duas modalidades. Não sei se alguém tem mais, sei que o Eduardo tem, mas não sei se mais alguém já fez. Graston, eu uso muito Graston. A Carolina fez outras especializações, né? E usa outras atividades complementares, né? Libera a musculatura e depois ajusta, né? Eu libero às vezes com o Graston. Agora não faço mais nada, agora estou aposentada, mas liberava, né? E depois então ajustava. Então eu acredito que isto é uma complementação. tá, Não substitui quiropraxia de forma alguma. perfeito. Eu Certo? acho Esse é meu, 100%. Essa é a minha ideia como profissional da saúde. A minha preocupação é o meu paciente. E eu vou usar todos os recursos possíveis para que esse paciente fique bem. Nem que Mas, seja dizer para ele: você tem que tomar água todos os dias em jejum. sim, Já resolveu um problema de lombar com isso, acredite ou não. lógico. Acredito, acredito. Certo? Mas eu, em consultório, eu gosto também de entender como o corpo daquela pessoa vai reagir só com um ajuste ali no começo, né? Porque quando a gente faz um ajuste, a própria
musculatura, ela tá ali como uma A primeira linha de resposta. defesa do corpo também, né? Então, e a Sim, gente sabe que sim, tem sim. resposta. Então, eu Sim, até gosto sabe. de trabalhar só com ajuste no começo, que é para poder entender como aquele organismo vai reagir, né? A gente tem uma individualidade biológica aí que a gente precisa respeitar, e eu gosto desse sentido, mas eu também vejo que as pessoas podem complementar com outras técnicas aí, né? Mas eu queria entender a sua opinião em cima sobre isso. Mas é o que você está dizendo é, de certa forma, mais ou menos o que eu disse. Uhum. Fundamentalmente, você tem que tratar o paciente com a quiropraxia. E aí Perfeito. depois você junta todos os possíveis complementos necessários. O paciente, você pode, para sustentar o que você fez, você pode usar uma banda adesiva, né? E assim por diante. Mas é tudo complementação. Na verdade, o foco com o paciente é a quiropraxia. Eu brinquei com o Douglas Ora, que é um cara que é especialista em CBP lá na Bahia, e até brinquei com ele. Eu falei, Douglas, você numa ilha remota, você uma maca, sem drop, você conseguiria trabalhar o resto da tua vida? Ele falou, não, conseguiria. Com Por mais que eu... certeza, E é exatamente isso, né? com Você só certeza. uma maca, você consegue ajudar muita gente ainda, né? Nenhuma maca, né? Sabe um banco de praça? Pode Isso, servir. também. A maca Uma foi ilha com para um banco de nossa praça. coluna. Foi para preservação da coluna também. É, é verdade. Todos, eu sempre digo isso para todos os alunos, estudem muito, sejam excelentes quiropraxistas. Querida, eu ia te pedir para você mandar uma mensagem para os estudantes, mas você já fez isso, né? A coisa do estudar, né? De você fazer a quiropraxia com excelência é o que a gente Isso, precisa para exato. poder progredir, né? Mas eu quero, para finalizar, entender de você o que você espera da quiropraxia daqui para frente, como você acha que a quiropraxia vai se desenrolar. A quiropraxia tem um campo muito longo ainda a vencer, certo? Eu, em 2000, quando me formei, eu disse para meus colegas, daqui a 50 anos talvez nós sejamos reconhecidos. Né? Já se passaram 20, certo? Temos chão ainda. Tem bastante chão, sim, até a quiropraxia ser reconhecida como uma profissão no país. Mas eu acho que temos muitas oportunidades de conseguir isso. Tenho certeza que se nós pudéssemos instalar mais cursos de quiropraxia dentro do país e oferecer excelentes quiropraxistas, isso seria muito bom para o caminhar da quiropraxia. Tá? Mas eu tenho certeza, e esse é o ponto mais importante, que estamos no caminho correto. Né? Respeitamos todos os profissionais, mas respeitamos aquilo que nós entendemos que somos como profissionais e aquilo que nós podemos te trazer como benefício para o indivíduo e para a sociedade. Tô bem. Eu quero terminar essa entrevista aqui, por se acaso, adorei, né? Adorei te conhecer, adorei te ouvir. De verdade, eu acho Obrigada. que eu vou colocar todos os quiropraxistas aqui nas minhas costas e dar um grande obrigado por tudo que você fez, por toda essa trajetória. Foi muita luta, foi muita batalha, foi muito suor que deve ter derramado aí nesses anos todos. A gente só está aqui por conta de pessoas como você, né? Que dedicaram aí uma vida, ou uma grande parte dela, para que hoje a gente possa estar trabalhando com tranquilidade, né? Para que a gente não tenha aí um conflito ou um processo nas costas, por mais que é muito pontual ainda ocorra isso, mas é por conta de toda essa caminhada que hoje a gente está aqui trabalhando, ganhando nosso dinheiro, ajudando pessoas, que é o mais importante. Então, queria finalizar, né? Não desliga, que eu vou parar a gravação, mas é só para finalizar com esse grandíssimo obrigado pelo tempo e pela dedicação que você teve aí esses anos todos. Eu é que agradeço pela oportunidade.